E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte. E como vimos anteriormente, aprendemos a criar containers, manuseá-los, inspecionar, ver logs e também notamos que os containers eles têm um ciclo de vida. Ou seja, em algum momento eles terão que morrer e um novo ser provisionado em seu lugar. E com isso notamos que os dados que foram armazenados dentro do container serão perdidos. E para a gente poder manter esses dados, ou seja, persistir os dados, temos a solução de volumes. Bom, agora vamos entender os volumes. Como é que funciona o volume? Nós temos aqui o nosso servidor. Esse aqui é o nosso servidor que contém um Docker instalado. Pode ser uma instância EC2 na AWS ou um servidor mesmo on-premise seu que tem o Docker. E dentro dele aqui nós temos os diretórios. Digamos que a gente tem um diretório aqui que ele tem esses dois arquivos, file1, file2. E eu quero usar esses arquivos lá dentro do container. Então eu faço esse mapeamento, que é chamado de volume. Ele mapeia aqui dentro de cada container, que a gente passou o parâmetro. E aí quando um container desse é deletado e outro sobe no lugar, como ele tem um parâmetro de volume, ele irá conseguir pegar esses arquivos aqui. Agora vamos à prática. Bom, primeiramente vamos rodar aqui o comando pwd. O comando pwd ele me mostra o caminho completo do diretório ao qual eu estou no momento. Também pode ser executado assim, a gente vendo a variável pwd. Então agora que conhecemos esse comando e a variável, vamos dar um listar para a gente ver os arquivos. E como vocês podem ver, nós temos esses arquivos aqui. Agora vamos criar um container com um volume docker run. Caso você tenha dúvida de como executar esses comandos, criar containers, eu vou deixar o link aqui no card acima. Então vamos executar aqui o docker run -dti. Agora vamos colocar o parâmetro "-v", que é de volume. E agora aquela variável, que é o pwd, ou seja, eu estou dizendo pegue esse caminho aqui, que é o do meu diretório atual, que é a pasta que eu estou. E agora eu vou dizer para colocar num caminho lá dentro do container. No caso aqui, como eu vou subir o Nginx, eu vou colocar no caminho onde ele vai colocar essa URL lá, que é o /usr /share /nginx /html. E agora vamos colocar a porta. A porta aqui vai ser no caso a 8090.80. E aqui vamos colocar a imagem, que é o Nginx. Vamos aproveitar e vamos colocar também um nome para esse meu container, -name. Apesar que isso não é tão utilizado no dia a dia, mas vamos colocar um nome só para facilitar o manuseio. Web. O nome desse container vai ser web. E aqui vamos colocar essa imagem do Nginx. Pessoal, aqui eu já tenho um container. Então vamos a um docker ps -a docker rm-f. Agora vamos deletar esse container, que é o 2e53. E vamos rodar novamente o mesmo comando que a gente executou anteriormente. Vou limpar a tela aqui. E o container já está rodando aqui. Ele me mostra a porta, né, que é 80 e redireciona para a 8090 e redireciona para 80 internamente. Vamos acessar aqui localhost 8090. E como vocês podem ver, ele já montou esse diretório aqui que eu tenho, esse conteúdo aqui, ó, lá dentro do container. Vamos conferir, vamos entrar no container, docker exec -ti. Agora vamos pegar aqui o ID ou o nome, vou colocar o nome web e o nosso shell padrão. Vamos utilizar o bash. Agora vamos listar o conteúdo aqui. Vamos entrar no diretório usr share nginx html. Vamos listar aqui. Como vocês podem ver, está o mesmo conteúdo que está lá na minha máquina física. Então, vamos criar um arquivo aqui com o comando echo. E vamos colocar aqui teste de dentro
do container. Vamos criar um arquivo chamado teste.txt. Então acabamos de criar esse arquivo com esse textinho aí. Vamos sair do container. E como vocês podem ver, eu já tenho esse arquivo aqui, ó, fora do container. Se eu ler o arquivo, ele vai estar aqui intacto. Eu posso deletar o container, vou dar um delete agora. Eu vou deletar o container, docker rm-f. Vamos colocar aqui o ID dele, D4. E agora vamos verificar. Não temos mais container rodando. Vou dar um listar. E aqui eu estou na minha máquina local. Vamos ler o arquivo. Esse foi o arquivo que a gente criou lá dentro do container. Então agora, se eu quiser subir um novo container, mapeando esse meu diretório, basta eu utilizar aquele mesmo parâmetro, docker run-dti, -v. Vamos colocar agora o caminho completo, que é /home, David, documentos, docker lab. Poderia ser qualquer outro caminho, não tem problema. Agora vamos colocar 2 pontos e o caminho que será dentro do container. Esse diretório, ele não existe lá, que é o /app. Mas quando eu coloco aqui, ele cria no container e já passa o conteúdo para dentro desse diretório. Agora vamos utilizar o Alpine. Vamos dar um docker ps. E como vocês podem ver, já está rodando aqui. Vamos tentar acessar esse container. 86A. E aqui vamos colocar o shell dele. Pessoal, nesse caso aqui, ele está dizendo que esse path é desconhecido, ou seja, ele não tem esse shell bash. Possivelmente o Alpine, por padrão, ele vem com SH. É isso mesmo. Caso você queira instalar, basta usar o comando apk update para atualizar a lista do repositório. E vamos colocar aqui para ele instalar, que é o apk add, e vamos colocar bash. Poderia instalar um outro também, o vim, um exemplo. Agora vamos sair aqui do container e testar o acesso com o bash. E como vocês podem ver, já funcionou. Você também pode personalizar, criar um Dockerfile e já colocar para ele instalar o bash, nesse caso. Eu já ensinei a criar o seu Dockerfile, vou deixar o card aqui acima. Bom, pessoal, a ideia era essa, é bem simples mesmo. Nesse caso aqui agora a gente tem persistência, ou seja, se eu criar arquivos, conteúdos dentro do container, ele, mesmo que ele morra, a gente vai ter esse arquivo guardado no meu servidor físico ou na minha máquina virtual, que no caso aqui é o meu servidor físico, a minha máquina. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e até mais. Tchau!